Muito bem, aqui é como sempre tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então a questão é a seguinte: o que seria da literatura ocidental sem o seu livro fundamental, que é a Bíblia? A Bíblia, vamos dizer assim, ela não é um divisor de águas. Ela contém o divisor de águas, vamos dizer assim, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Conforme a gente pode, para quem se dedica a estudar para valer, por exemplo, a história da literatura, mesmo que esteja no início do estudo, né, mesmo que ainda conheça pouco, mas que saiba estudar, que saiba assim, vamos dizer assim, fazer uma leitura que remonte no tempo as origens, né, vamos dizer, do que seria o processo de formação da literatura ocidental, vai perceber que a Bíblia, na verdade, ela é a grande fonte de toda a criação literária do Ocidente. Claro que, em paralelo com a Bíblia, surgiram outras modalidades que não são, vamos dizer, que de certa forma tem um parentesco com a Bíblia e que, por exemplo, com o Antigo Testamento, que está na literatura grega e na literatura latina, né, andam em paralelo, mas também tem alguma coisa herdou, alguns elementos foram herdados dos costumes e da cultura dos povos que fazem parte do Antigo Testamento. Por exemplo, você pega a literatura grega, você tem pegar o marco da literatura grega vai estar em Homero, com a Ilíada e a Odisseia. Para quem leu pelo menos a Ilíada e que começou a estudar a literatura do início, né, não estamos falando dos povos orientais, né, dos povos hindus, né, e dos budistas, né, do taoísmo, enfim, porque lá também existe uma literatura específica, da qual também o povo hebreu herdou alguma coisa. Mas a questão é que a genialidade propriamente ocidental, tal como o próprio Otto Maria Carpo expõe, entre outros grandes estudiosos da literatura, é que ela, por exemplo, no caso da literatura grega, quais que são três características relevantes da literatura grega? Você tem a originalidade, a nacionalidade e a riqueza. E para quem leu pelo menos a Ilíada, percebe esses três elementos nela. Nesse estudo que eu estou lendo aqui, que está em francês, é um livro de 1906. Esse livro ia ser descartado, na verdade, da biblioteca onde eu trabalhava. Faz anos que eu decidi guardá-lo comigo e comecei a estudá-lo agora. E o nome do autor é um nome muito extenso e ele está todo aqui na verdade, abreviado. Então, eu não sei dizer o nome do autor, mas depois eu passo na descrição do vídeo, porque é difícil mesmo de deduzir. É um livro muito antigo, é um livro que vem da França, né? E ia ser descartado. Você vê, claro, aqui no Brasil é sempre assim, né? Uma velharia dessa, obviamente, nas mãos do cidadão comum, vai para o lixo. Mas para quem realmente tem a capacidade de compreender o valor, aquele valor substantivo das coisas, percebe, obviamente, que isso se trata de uma relíquia. Uma relíquia em todos os sentidos, né? Então, nesse livro, você vê assim, já nas primeiras páginas, a densidade do texto e até a própria maneira de se escrever a teoria literária, ela já é um tanto poética, né? Não que ele que ele enverede pelo caminho da poesia, mas ele coloca o texto numa elegância. Claro, a língua francesa já é elegante por si, mas ele coloca aquilo, a escrita ali, ela é tão eloquente que ela soa quase uma musicalidade, né? E ali ele vai expondo já na primeira página, né, as diferenças entre o que é, por exemplo, a literatura hebraica, que ela é muito mais antiga que a grega, e as literaturas, a grega e a latina, que antecedem ali, por exemplo, o Novo Testamento. Depois ele vai entrar na literatura cristã também, né, no período cristão, e as literaturas que foram surgindo a partir dali dos ensinamentos de Cristo no Novo Testamento.
Mas vamos dizer, a literatura tradicional, a clássica, aquela que, vamos dizer, é uma pedra fundamental para a estrutura literária do Ocidente, está ali na Ilíada e na Odisseia, que, por conseguinte, tem as suas raízes nos textos do Antigo Testamento. E é fácil perceber isso aí. Quando você, por exemplo, você está chegando lá no final da Ilíada, você percebe que, por exemplo, os gregos estão conseguindo formar um cerco intenso sobre Troia. Os soldados troianos, depois de que a briga entre Agamenon e Aquiles se resolve, eles entram num novo acordo, e o Aquiles se sente extremamente revoltado e triste, né? Vamos dizer assim, inconsolável pela morte do seu grande amigo e irmão Patroclo, né? Então ele decide retornar à guerra. E a mãe dele, Tétis, pede uma ajuda aos deuses, né, que vão forjar armas, vamos dizer assim, armas divinas, né, escudos, elmo, lança, tudo apropriado apenas para Aquiles, para que ele possa, vamos dizer, combater e, de certa forma, tentar evitar aquele destino que lhe estava reservado, que era a morte pelo calcanhar, né? Então Hefesto vai lá e forja as armas. Hefesto, o deus do fogo. E assim o que acontece? Então Aquiles, ele retoma a batalha, e assim que os troianos percebem que ele está de novo no campo batalhando, todos se acovardam e voltam para a cidade, se escondem atrás das muralhas. Mas Heitor decide enfrentá-lo. Heitor decide ficar porta fora da cidade esperando Aquiles chegar, e Aquiles está chegando. E os pais de Heitor, em vão, suplicam para o filho para que ele volte. Se você pegar só este trecho da Ilíada, por exemplo, você percebe que ela tem profundas ligações exatamente com tudo o que acontece no Antigo Testamento. Você pega o livro de Reis, pega o livro de Samuel, a história de Saul, de Davi, né? Você pode remontar isso até Caim e Abel. Você vê que o Caim e Abel eles não são só figuras, arquétipos. Mas quando você pega lá, por exemplo, você pega o estudo do Leopoldo Zondi sobre Caim e cainismo, você vê que ele é uma presença humana de fato aqui no mundo, né? Ele até explica ali, antropologicamente, que o Caim, na verdade, rege o mundo, né? Vamos dizer assim, fazendo referência a elementos ali genéticos, né? Porque se o Caim mata a Abel, Caim acaba sendo aquele que vai gerar mais descendentes para o mundo, né? E não Abel. Então você tem todo um mito que é, como diria o professor Olavo, cientificamente exato. Ele explica, então, Caim e Abel, eles são elementos da estrutura humana. E eles, lá na Bíblia, como os próprios estudos literários dizem, estão as mais belas passagens escritas que ao longo de séculos deram origem às mais belas literaturas. É por causa disso, é porque ela contém esses elementos que são científicos e que estão compactados de maneira mítica, mas de uma maneira mítica exata, né? Já na cultura grega, conforme os próprios estudos literários ali, da história da literatura, já indicam que há muitas falhas, né? Há muitas ilusões, né? Há muitas fábulas, né? Mas a riqueza, ela está ali. E uma das genialidades e das grandes contribuições dos gregos, conforme o estudo literário, é que eles foram capazes de dar um sopro de vida a esses elementos que eles herdaram de tantas culturas, né, ali na sua, que basicamente aqueles traços originários de outras culturas foram apagados, e eles conseguiram, pela sua genialidade, recriar aquilo, reorganizar aqueles elementos de uma maneira a dar uma nova vida, uma nova estrutura para aquilo, e isso determinou também todo o curso
da expressão literária, e não é só não só da expressão literária na história do Ocidente, mas da formação das línguas, né? A formação da fala, né? Vamos dizer assim, a linguagem num todo, tanto escrita quanto falada, a origem de outras línguas, né? De procedência grego-latina, e o surgimento de gramáticas, de estudos né, de linguística, enfim. Hoje, por exemplo, já próximo de nós, próximo no nosso século, né, do século XX para cá, a gente vai ter ali, por exemplo, um James Joyce, que consegue, assim, tornar a língua inglesa mais nobre, flexibilizando lá com o estilo do fluxo de consciência. Então, quer dizer, é todo um arcabouço ali que é simplesmente não tem preço. Quando se estuda, por exemplo, Aristóteles e Platão, e na era cristã se estuda Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, por exemplo, esses 4 representantes monumentais da filosofia e da religiosidade no Ocidente. 2 que antecedem a Cristo e 2 que sucedem a Cristo. Esses 4, só esses 4, a leitura desses 4 filósofos e intelectuais já dá uma base, né, já promove o entendimento das bases da cultura ocidental e, por conseguinte, da cultura cristã, né? Se se estudar um pouco de metafísica ali com o Fritjof Schuon também, com o Guénon, você vai descobrir ali que, na verdade, até o Império Romano, com todos os problemas que há nele, ainda assim ele era a única estrutura civilizatória nobre capaz de receber toda a potencialidade do cristianismo, e por onde toda a potencialidade do cristianismo se expandiu. E a gente percebe isso pela própria também literatura latina. Você tem lá a Eneida, né? A Eneida estabelece uma verdadeira tradição literária, uma tradição literária que vai além ainda, né? Que mais tarde vai culminar em Dante Alighieri. Enfim, o estudo da história da literatura é uma coisa de extrema importância, não só para nos tornar eruditos, mas é uma coisa que vai melhorar a nossa linguagem, a nossa gramática, vai elevar o nosso espírito, vai despertar a nossa consciência para infinitas possibilidades de vida, vai despertar a nossa religiosidade, vai despertar a nossa motivação filosófica, uma motivação filosófica, vamos dizer, bem guiada, né? Você pode pegar os sermões de Padre Antônio Vieira, a riqueza de detalhes e de paralelos que ele faz com fatos históricos, com literaturas, né? E a maneira com que ele consegue, a intimidade que ele tem com o divino é extraordinária. E os sermões de Padre Antônio Vieira estão entre os maiores tesouros, por exemplo, da literatura portuguesa, né? Não só pela profundidade e pela genialidade, mas pela capacidade de fazer uma ponte entre nós e Deus. Era mais ou menos isso, sem se estender demais.